A gente começa o ano com essa notícia de 200 demissões no banco, no BV, com a liquidação no Will Bank, que ainda é desdobramento toda essa confusão no Banco Master. E, enfim, é muito ruim para os trabalhadores que toda essa desregulamentação do sistema financeiro traga tanto problema para a sociedade e para os trabalhadores que ficam desempregados, têm todas as suas contas, suas dívidas para serem pagas e ficam à mercê aí, desses maus gestores que não são fiscalizados pelos órgãos competentes, né? O Banco BV, no dia 12 de janeiro, a gente foi surpreendido com essa notícia de uma demissão em massa, mais de 200 trabalhadores demitidos, sem nenhuma justificativa. A BV Financeira não tem apresentado nenhuma justificativa de problema financeiro, de problema no balanço, de nenhum problema de reestruturação recente. E o que mais chamou a nossa atenção foi que, além dos trabalhadores terem sido desligados, eles começaram a ser abordados por advogados, convidando esses trabalhadores para fazerem acordos extrajudiciais, né? Ou seja, para adaptação geral do contrato de trabalho, ou seja, eles vão fazer um acordo na justiça, dizendo que estão abrindo mão de qualquer direito na justiça, de qualquer outra reclamação trabalhista, de que estão, né, o banco não deve nada para eles, e, pasmem, que eles têm 3 dias para fazer esse acordo. Então, no mínimo, causa muita estranheza ao sindicato que esses escritórios de advogados tenham contratado essas pessoas com tanta rapidez, né? Porque como que eles estão sabendo que essas pessoas estão sendo desligadas? E você sabe, Dom, que depois que teve a reforma trabalhista em 2017, uma das coisas que a reforma trabalhista acabou foi com a homologação nos sindicatos, acabou com a obrigatoriedade de que os trabalhadores fossem aos sindicatos fazer a homologação. Quando você é demitido, você ia ao sindicato, o sindicato pegava lá a sua rescisão, via se estava tudo certinho, se você recebeu todos os seus direitos, se todas as contas estão certas, se tinha alguma coisa que não estava legal, já cobrava ali na hora, via se tinha alguma outra reclamação que o trabalhador tinha que fazer, se recebeu fundo de garantia, enfim, tudo que o trabalhador tinha direito, e se não estivesse de acordo, já cobrava ali na hora. E com a reforma trabalhista acabou com essa obrigatoriedade. Então o trabalhador fica à mercê, ele vai lá, dá quitação no contrato de trabalho, mas ele também pode procurar a justiça do trabalho, mesmo com os malefícios que a gente teve na reforma trabalhista. Só que se ele fizer um acordo extrajudicial, se ele for lá na frente do juiz e dar a quitação dizendo que a empresa não deve nada para ele, isso é válido também. Então, a gente percebeu que nós recebemos vários relatos numa plenária que nós fizemos aqui com diversos trabalhadores que relataram que estavam recebendo essa pressão para fazer essa quitação desse contrato. Nesse acordo, estavam oferecendo coisas que, na verdade, são benefícios, né? Dito benefícios, como os bancos gostam de chamar as conquistas que nós, trabalhadores, conseguimos nas nossas campanhas nacionais, na nossa luta, que, na verdade, só são questões que ele já tem direito, independente do acordo extrajudicial ou não. Então, nós estamos orientando os trabalhadores do BV a não fazer esses acordos extrajudiciais. Nós estamos tomando uma série de medidas para que esses acordos não frutifiquem, porque eles são ilegais, são imorais, na verdade, né? Eles podem até ser legais, mas eles não são justos, né? Porque como que a pessoa é obrigada a abrir mão de direitos que ela tem, que ela nem sabe que ela tem, no momento que você já está vulnerável, acabou de perder o emprego, né? Não pode, nem deu tempo de procurar o sindicato ainda e está com a faca no pescoço. Então, a gente está bastante indignado com essa postura do Banco da Votorantim. Estivemos lá fazendo atividades de protestos, estamos chamando os trabalhadores aqui para conversar um por um. A gente percebe que tem muitos que não entendem quais são os seus direitos, porque você sabe, a gente conversa muito quando eu vou aí, né, Dom? Que as pessoas acabam no dia a dia, numa série de demandas que a gente tem para resolver a nossa vida, não entendendo que todos os direitos que nós temos são conquistados
eles precisam ser preservados, eles precisam ser conhecidos. É na hora de uma demissão, ou de um adoecimento, ou de um assédio moral, um assédio sexual, que a gente entende a importância de ter um sindicato para nos proteger, para somar conosco, para fortalecer nossas lutas, porque a gente sozinho, a gente não tem força diante de um patrão ou de um poder estabelecido numa negociação individual. Então, a gente está pedindo para os trabalhadores do BV procurarem o sindicato, não fazer esses acordos individuais, eles não estão de acordo com o que tem que ser praticado, e a gente vai buscar outros órgãos competentes para frustrar essa ação do Banco Votorantim. Nós temos negociações também, a gente vai voltar para a mesa com eles, a gente já pediu para que eles suspendam as demissões, para que eles interrompam as demissões, pediu para que eles revertam essas demissões, porque a gente não vê justificativa nessas demissões, e que a gente condena esse formato de abordagem, né? Eles dizem que não estão fazendo nada de errado, a lei diz também que não tem nada de errado nisso, mas a gente acha muito estranho, não concordamos com essa forma, com esse método, achamos tudo muito estranho, e os trabalhadores que nos procuram se sentem muito coagidos, se sentem muito ameaçados, se sentem muito injustiçados, estão muito chateados, muito tristes, e eles acham o seguinte: a gente trabalha tanto, a gente entrega tanto para esses bancos, a gente constrói tanto a riqueza desses bancos que entregam tão pouco para a sociedade, que dá uma revolta, uma tristeza. E eu espero que esse ano, que nós bancários temos campanha salarial, eu possa vir aqui conversar com você, Dom, de assuntos mais legais, de dizer que a nossa campanha salarial dos bancários vai trazer frutos para os bancários e para a sociedade, não que a gente está aqui brigando com os banqueiros contra a demissão e contra fechamento de agência, de postos de trabalho e contra injustiças. Me parece, presidenta Neiva, que isso reforça um pouco, né, essa lógica que tem muito patrão que diz o seguinte: não, quando... Adorei a caneca. Quando a gente... Viu que legal, ó, que bonita. Maravilha, maravilha. Só para convidados muito especiais essa caneca, viu? Mas, presidenta Neiva, quando... É comum a gente ouvir, nessa época da reforma, né, que não, porque o patrão e o funcionário, eles se entendem. Essa situação né, esclarecedora, é um exemplo que isso não existe. Não existe compaixão, não existe empatia, não existe nada, infelizmente, de parte dos patrões. Então já é um erro gigantesco, né, cada demissão não mais ser homologada no sindicato. E uma outra questão que eu queria colocar e te dar para o teu comentário é a situação que uma pessoa, um funcionário, quando é desligado da empresa, a fragilidade emocional e a frustração do colaborador, do ex-colaborador, ela é gigantesca, a ponto, na minha avaliação, eu queria dividir isso com você, de comprometer o seu raciocínio em relação à situação que está vivendo. Porque o banco chega e fala: olha, nós temos aqui um acordo e etc. A orientação, na minha avaliação aqui, é: não faça nenhum tipo de acordo se não passar pelo sindicato. Está correto essa avaliação, Neiva? Claro, Dom. Porque, veja bem, na hora que você recebe a notícia que você vai perder seu emprego, a primeira coisa que vem na tua cabeça: como eu vou pagar o meu financiamento da minha casa, do meu carro, como eu vou pagar meu aluguel, como eu vou pagar meu plano de saúde, como eu vou pagar a escola das crianças, como eu vou comer. A primeira coisa que você pensa é como eu vou honrar minhas dívidas, né? Porque tem banqueiros por aí que não ligam de ficar endividados, de fazer uma série de... Mas os trabalhadores, geralmente, eles gostam de pagar suas contas em dias. Pode ver aí, sim, quando você for ver as pesquisas, os trabalhadores não ficam inadimplentes. Então, quando você fica desempregado, você já pensa o seguinte: como eu vou pagar minhas contas? E aí é nessa hora que as pessoas já fazem alguns tipos de acordo para colocar a faca no pescoço do trabalhador, para ele decidir rápido. Porque ele pensa: tá bom, se eu tenho 3 dias para decidir se eu quero ou não, e se eu desisto e depois eles vão me dar só um valor menor? Sim. Né? Ou então, enfim, a pessoa está exatamente como você falou, está desnorteada, está fragilizada, está se sentindo injustiçada. Então, é muito ruim essa postura.
você sabe que nós fomos muito críticos a essa reforma trabalhista que não gerou emprego, só precarizou as relações de trabalho. Os trabalhadores, isso atrapalhou muito a justiça do trabalho, que deixou de ser gratuita, então isso inibe as pessoas de procurarem o seu direito. Isso tirou a homologação do sindicato, então o sindicato não pode fazer a fiscalização ali do... O nosso sindicato faz, né? Mas não é todo trabalhador que vai ao sindicato, ele tem que vir, né? A gente recomenda que o trabalhador venha ao sindicato, mesmo que não seja obrigatório, que a gente ajuda a fazer a conferência. E no site do sindicato, no spbancário.com.br, tem um simulador de homologação que você pode entrar lá e simular para ver se está mais ou menos parecido com o que você recebeu. A gente tem o departamento jurídico do sindicato que está à disposição dos trabalhadores aqui para fazer a consulta. Você marca a sua hora para você fazer a consulta e ver se não tem nada, não estão te devendo nada, para receber o acompanhamento jurídico para você ir atrás do que estão te devendo, se for o caso. E você sabe que a reforma trabalhista tirou uma série de outros direitos dos trabalhadores, né? Não só esses. E na questão da Previdência, então você precarizou um monte de trabalhos, criou uma série inventou a história do empreendedorismo, que nem todo mundo virou empreendedor, mas não ganhou dinheiro como empreendedor. Sim. E como você falou, há patrões e patrões. Quando o seu patrão é banqueiro, né? Que a diferença é ter um patrão que é um microempreendedor, mas um patrão banqueiro, né? Ele tem a obrigação de pagar direitinho para você, ele tem a obrigação de vir aqui ao sindicato mostrar que está fazendo tudo certo, que tem responsabilidade social, que, enfim, esse tipo de prática a gente condena e espera que não aconteça com nenhum tipo de trabalhador. E a gente deixa sempre o recado para os trabalhadores sindicalizarem-se, fortalecer o sindicato, fortalecer seus grupos internos, participa do sindicato, porque quanto mais os trabalhadores se associam, quanto mais eles percebem, as empresas percebem que os sindicatos têm, os bancários, os trabalhadores, né, são cientes dos seus direitos, menos eles se arvoram a fazer esse tipo de coisa, eles ficam mais constrangidos de fazer esse tipo de coisa. Então, é muito importante se sindicalizar, participar do seu sindicato. Muito bem. Neiva, eu tive o privilégio de entrevistar aqui no Conversa Sem Curva da TVT o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e a gente falou de você, do sindicato, dos bancários. Vai passar ainda, né, Dom? Foi ao ar ontem, ele foi ao ar ontem e reprisa domingo às 20 horas. Vou assistir, Marinho é um querido. Pois é, e eu fiquei, assim, impressionado, não surpreso, porque é muito bom a gente olhar para um país que tem um ministro do Trabalho e Emprego de origem, assim como o presidente da República, sindical, e que tem um olhar para o movimento sindical, né, muito, né, respeitoso, né, e reconhecendo o trabalho dos sindicatos e também a problemática toda colocada após a reforma do presidente Temer, né? Então eu queria te falar isso, que o Luiz Marinho, eu sei que vocês têm uma relação muito antiga, o Luiz Marinho também tem muito acúmulo, né, na luta sindical, foi presidente da CUT, presidente dos sindicatos metalúrgicos, enfim. Eu fiquei feliz dele, né, falar sobre isso, e eu fiquei pensando, eu falei, pô, esse é o país que a gente precisa e quer para reconstruir, né, as relações com a classe trabalhadora. Por favor. Isso é muito bom, viu, Dom? Porque, olha só, não existe país desenvolvido sem sindicato forte. Você tem que olhar todos os países desenvolvidos, não tem país desenvolvido se os sindicatos não são fortes, o trabalho tem que ser centro do desenvolvimento social. E é muito legal você falar isso do ministro Marinho, porque há bem pouco tempo, nós, trabalhadores, nem entrávamos no governo, né? Nem entrávamos mais no palácio, não tinha mais acesso a nenhum ministro, a gente não tinha mais... você lembra que o presidente anterior falava com a imprensa do cercadinho, né? E assim que o presidente Lula assumiu, nós, trabalhadores,
passamos a integrar novamente os espaços do palácio, os espaços onde a política pública está sendo discutida. Então, nós aqui, eu, Juvândia, participamos lá do conselhão do presidente Lula, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A gente já teve várias audiências com o ministro Marinho para levar pautas nossas, para reclamar, para levar questões sobre a terceirização lá no Santander, para falar das questões da regulamentação do sistema financeiro, para falar de como que é feita, como que as empresas elas colocam lá, decidem como colocar no KNAI, o tipo de como que é o trabalho da pessoa, a pessoa trabalha no banco e está lá que ela é de outra categoria econômica, né? Então a gente vai lá discutir essas questões para ele, vai lá fazer pedido de fiscalização, a gente faz audiência recebida, é ouvido, coloca nosso ponto de vista, ouve as contradições, mesma coisa com o ministro Padilha e com outros ministros, com a ministra Gleice, com outros ministros que antigamente a gente não tinha nem acesso, né? A gente não podia nem entrar, no ministro Boulos, né? Então, essa é a diferença de você ter um governo popular, do campo progressista popular, ou então que é mais plural, que recebe todo mundo, né? Recebe os empresários, mas também recebe os trabalhadores, para que a gente possa discutir pautas que sejam de todos os setores da sociedade. Não é possível que o Brasil ele só consiga ter ouvidos para discutir a pauta dos empresários. Nós estamos vendo a questão do Banco Master, né? Hoje mesmo saiu uma notícia aí no Estadão Broadcast dizendo que o Campos Neto já tinha informações, já sabia que o Banco Master tinha problemas e mesmo assim ele não interveio, né? Quantas vezes que eu já fui aí conversar com você e falando que o Banco Central não pode ser autônomo? Essa tese do Banco Central, né, de que o Banco Central tinha que ser autônomo, caiu por terra, né? O Banco Central tem que ter controle social, porque quando acontece um problema que nem o Banco Master, toda a sociedade sofre. Mas, por muito tempo, o mercado financeiro, ele ocupa o debate central em vários espaços, sem ouvir os trabalhadores, não, tentando desmerecer a fala dos trabalhadores, tentando colocar num lugar menor. E aí, quando você vê um escândalo como esse, você vê, não pode ser independente da visão da sociedade dos trabalhadores, né? Então, um governo que é plural, que é progressista, que ouve todo mundo, é muito importante. Então, é bom ter um ministro do Trabalho que sim entende que o sindicato é importante, que onde tem trabalho tem desenvolvimento, que o trabalho tem que ter sindicato para poder ser a voz dos trabalhadores, assim como os bancos, os empresários têm seus sindicatos, né? Tem a Fiesp, tem a FENABAN, tem a CNI, tem uma série de confederações aí patronais. Os trabalhadores têm que ter sua representação, cada um vai ter a voz para falar do seu, né, ter o seu lugar de fala, a sua representação, e os trabalhadores têm que ter voz, os sindicatos têm que ser fortalecidos, têm que ser ouvidos, e quanto mais a gente se ouvir e tiver democracia real de fato, mais o país vai ser melhor para todo mundo, né? Mas tem que ter trabalho decente, trabalho digno, com salário decente, com igualdade de oportunidades, sem discriminação, sem homofobia, que eu estava vendo a reportagem aí da companheira que falou antes de mim. E aí, para isso, a gente precisa de ter um país democrático, né? Precisa de eleger representantes democráticos, né? Para que a gente tenha um ministro como o Marinho, e eu agradeço o comentário que ele fez para mim, vou assistir. A nossa tarefa foi defender a democracia a partir dessa quadra histórica que a gente entrou. A gente teve a tarefa de defender a democracia e agora nós vamos ter uma outra tarefa que é aprofundar a democracia e, obviamente, passa pelo fortalecimento dos sindicatos. Portanto, vocês têm, né, uma tarefa de muita responsabilidade como essa, e ações como essa, né, trazem o trabalhador e a trabalhadora. Eu queria pedir para colocar o site que tem o simulador, né, para os... já está na tarja? Está aí, ó. Aqui, ó. spbancarios.com.br. Lá vai ter o simulador de PLR e PRR. É isso ou não? É isso, né? Confere, Neiva, querida. Tem o simulador da homologação também, né? Você está no simulador da PLR, mas tem o simulador da homologação. Lá tem o contato do departamento jurídico, que você pode marcar a sua
consulta para você vir conversar com um advogado, tirar suas dúvidas, se você quiser ingressar com a ação. Aqui você vai ter todo o acolhimento necessário para você. E se você também não quiser fazer nada, só quiser vir aqui conversar com a gente, ficar triste, chorar, xingar o pessoal aí, pode vir que a gente também vai acolher, porque... Ter acolhimento. Aqui o sindicato acolhe todo mundo, a gente... Tem horas que não dá para a gente fazer nada, só chorar junto, só lamentar, mas a gente está junto porque espera que esse pessoal vá para outro banco ou para outro lugar e vá se recolocar, e vá se sindicalizar, e a gente vai lutar, a luta continua, a luta não para nunca, né, Dom?